Antes de tudo, eu quero dar graças a Deus pela vida de todas as mamães aqui presentes, pela vida daquelas mamães ausentes, porque é uma bênção ser mãe. É uma bênção ser mãe. Muitas mulheres não podem ser mães. Nós que temos nossos filhos, nós que somos mães, é de agradecer a Deus. Feliz Dia das Mães. Pai, graças te damos, Pai, por permitir, Senhor, que pudéssemos nos reunir esta hora aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Pai, obrigado por ser Deus Filho, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai amado. Importa que eu diminua, Senhor, e Tu cresças em mim, para que tudo que eu vá proferir aqui venha de Ti e não de mim, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vou falar do valor das mães. Muitas vezes, o valor de uma mãe não é reconhecido, nem valorizado, mas é necessário para a vida e saúde da família e da igreja. Ser mãe, segundo a vontade de Deus, implica amor incondicional, educação com sabedoria e oração, ser um exemplo de fé para os filhos. Isso envolve entregar os filhos a Deus, ensiná-los sobre Ele, Deus, e sobre a palavra. Ensiná-los sobre os desafios do mundo e da sociedade. Prepará-los para servir ao Senhor. A Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele. A maternidade é um desafio. Ser mãe não é apenas colocar um filho ao mundo. Ser mãe deve ser uma das aspirações mais importantes da mulher. Trata-se da dignidade de uma mulher, dada a importância das mães na sociedade e aos olhos de Deus. Deus otorgou às mulheres um legado que somente elas podem cumprir. Por isso, a importância da maternidade. Deus concede graças às mães com grande oportunidade de servi-lo. Quando se trata da educação ou criar uma criança, nenhuma outra influência afeta mais a criança do que quanto a mãe. Ela é amorosa, cuidadosa. A mãe cristã reflete a Deus, aos seus filhos, o caráter de um Deus vivo e verdadeiro. Mãe é mais que uma nutridora. Mãe é guardiã. Sua influência sobre seus filhos não tem limites. Mãe é aquela que cuida desde a tenra idade, ensina a dar os primeiros passos, nutre seu filho com o leite materno. Amados, eu quero aqui destacar 3 mães. Vamos ter mesmo paciência, o tempo já lá vai, mas é um momento em que nós estivemos aqui a celebrar o nosso dia, então tenhamos paciência. A primeira mãe é a Ana, uma mulher que não desistiu da vontade de ser mãe. Ana era amada por seu marido Elcana, mas ela era estéril.
Seu marido tinha uma concubina, Penina. E Penina tinha filhos e filhas. Mas Ana não tinha. E Penina irritava a sua rival por ela não ter filhos. E Ana só chorava. Não comia. Aqui no verso 8 diz assim: Elcana, seu marido, perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Quem é a mulher que não tem desejo de ter filhos? Quem? O marido dela tentava acalmá-la, não é? Mas ela sempre tinha aquele desejo de ser mãe. Mas ela chorava. E Ana, amargurada da alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto a Deus, dizendo: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto a Deus. Ana já orava pelo filho mesmo antes de concebê-lo. Ana já orava pelo seu filho antes de concebê-lo. Nós sabemos ou conhecemos mães, mesmo sendo férteis, não oram pelos seus filhos. Concebem os filhos, nascem ou têm os filhos, e após o parto, muitas dessas mulheres, dessas mães, deitam fora os filhos. Quantas vezes já encontramos, já se encontrou, já se viu filhos nas lixeiras? Que Deus tenha misericórdia destas mulheres. Também são mães. Também são mães. Não sei por que motivos tiveram essas atitudes, mas são atitudes repreensíveis. Ana não somente orava, ela assumiu um compromisso com Deus. Ana, antes de conceber o filho no ventre, ela concebeu no coração. Ela era uma mulher de fé e persistência. Até que um dia, o seu marido, o Deus se lembrou dela. E ela concebeu um filho. E quando o filho nasceu, ela deu-lhe o nome de Samuel. O menino Samuel, todos nós conhecemos o menino Samuel. É sempre essa história. E ela disse que porque foi um filho devoto, um filho pedido a Deus. Ana amamentou seu filho até que o desmamou e levou na presença do Senhor. É fácil ter um filho e entregar a outra para criar? Ana podia dizer: não, Deus já me deu a graça, eu agora vou ficar com meu filho, não é? Mas ela que fez um voto, então ela tinha que cumprir com o voto que fez para o Senhor. Ela entregou o filho ao sacerdote Eli, conforme a promessa, e ela pediu um filho para realizar o seu sonho de ser mãe. Mas ela entregou o filho para realizar os projetos de Deus. Podemos ver aqui nos versos 26 e 27. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma.
meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali o Senhor. Ana entregou o filho ao Senhor porque já tinha feito a promessa com Deus. Todas as mães devem consagrar seus filhos a Deus. Honrar o compromisso. Deus honra o compromisso dos pais quando estes consagram seus filhos a Deus. É importante nós, as mães, consagrarmos nossos filhos a Deus enquanto estão crescendo. Mães de oração, consagrar os filhos a Deus. É muito importante isso. Samuel serviu ao Senhor por toda a sua vida. Ana abriu mão de seu filho para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos passar para o livro de Timóteo. Vamos agora falar de duas mães, uma avó e uma mãe. A avó também é mãe. O apóstolo Paulo destaca duas mães. Primeiro, a Loide como avó e Eunice, que por sua vez mãe de Timóteo. Estas duas mulheres influenciaram muito na vida de Timóteo. Eunice aprendeu com sua mãe Loide sobre as promessas divinas. E juntas passaram os ensinamentos a Timóteo, que recebeu com fé e dedicação, desde a tenra idade. Vemos aqui que a educação cristã começou no lar, na base. A educação foi passada de geração em geração. Aqui no livro de Atos 16, 1 a 3, diz que Paulo conheceu Timóteo numa das suas visitas ministeriais. E recebeu boas referências de Timóteo. Timóteo era um jovem que conhecia a palavra. Timóteo cresceu recebendo ensinamentos sobre a palavra de Deus pela sua avó Loide e por sua mãe Eunice. E foi crescendo. E aquela palavra ele foi guardando. Timóteo já pregava na comunidade. Aqui no versos 4 e 5, versos 4 e 5, vemos aqui um encorajamento de Paulo para Timóteo. Dou graças a Deus, vamos começar no 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e eu estou certo de que também habita em ti. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a escritura divina inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda obra, toda boa obra. Então, aqui Timóteo foi encorajado porque Paulo conhecia Timóteo e ele preocupou-se para que Timóteo não se desviasse. Toda mãe, toda avó tem por obrigação de passar os ensinamentos para os seus filhos e netos, porque uma vez mãe, sempre mãe. A avó também é mãe. E Timóteo começou desde a tenra idade da sua meninice, recebendo os ensinamentos. E diz assim em Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Embora muitos filhos instruídos se desviem, mas o papel dos pais, principalmente de uma mãe, é de instruir, porque a maior parte das vezes os filhos ficam com as mães. Então o papel de uma mãe é muito importante na educação dos filhos. Nós temos muitos filhos que se desviaram. Filhos de mães cristãs, filhos de pais cristãos, filhos de pastores. Receberam os ensinamentos, mas se desviaram. Mas a mãe e o pai têm o papel de ensinar sempre. Nós temos aqui o exemplo dos filhos de Samuel. Samuel foi um homem que era temente a Deus, profeta. Mas os seus filhos, Joel e Abias, quando cresceram, eles se desviaram. Eles procuraram os seus caminhos. Mas a culpa não é mais do pai. A culpa não é do pai, porque os filhos, quando já crescem, já não estão mais ao alcance dos pais. Então, só cabe aos pais orar por estes filhos. E eu digo aqui, se há aqui alguma mãe que ensinou seu filho no caminho de Deus, na palavra de Deus, e ele se desviou, não se canse, mãe. Continue orando pelo seu filho. Continue orando. Porque um dia ele é de voltar. E assim aconteceu com os filhos de Samuel. Eles foram andando, se tornaram perversos. Eram homens da lei, mas não cumpriam com a lei. Pediam suborno, a tal gasosa, né, como se diz na gíria, para tratar algum assunto, tinham que ser pagos. Mas Samuel, entristecido, o que podia fazer? Deixá-los, eles um dia hão de voltar. E aconteceu que um dia eles voltaram. Quando o pai já era velho, o pai morreu, né? Mas eles voltaram e se arrependeram. Então, quem está nessa condição, não se envergonhe. Não se envergonhe. O seu papel continua a ser aquele de instrutora, continua a ser aquele de mãe que ensina o seu filho no caminho que deve andar. Podemos tirar o exemplo dessas duas mães, não é? Timóteo, Loide e Eunice. Uma avó e uma mãe que ensinaram seus filhos no caminho da verdade, da palavra. E Timóteo se tornou
um homem de fé, pela fé não fingida da sua avó e da sua mãe Eunice. Toda mãe se sente honrada quando educa um filho e esse filho não se desvia. Então, mães, colocoteno, não é assim que se chama dizer? Colocoteno muco samba, não é? Continuem orando. Peçam a direção do Espírito Santo, peçam ajuda a Deus, forças para continuar a ensinar os seus filhos. Porque não é fácil, é triste. É triste. Vamos passar para o livro de Mateus. Aqui vemos o clamor de uma mãe. Uma mãe que apresentou a sua causa a Jesus. Mães que clamam por necessidades. Mães que clamam e rogam pelos seus filhos. Estão espalhadas em todo o sítio, em todo o mundo, em todo lado. Quem é a mãe que não clama por seu filho? Em meio a tantas dificuldades, em meio a situações que a sociedade nos apresenta, quem é a mãe que não clama pelo seu filho? Quando um filho sai de casa e não volta, a mãe não dorme. E a mãe fica ali orando, meu filho onde está, onde deve estar, não é? Muitas são as mães que clamam por socorro, clamam a Deus por socorro para os seus filhos. Pois esta mãe, pelos problemas que ele estava vivendo, os problemas que atingiam a sua filha também atingiam a ela. E acredito que ela já tinha tentado outras formas de resolver o problema para a cura da sua filha. Mas ela não encontrou solução. Ela não encontrava solução para o caso da filha dela. É triste. Alguém aqui já viveu essa situação? Ter uma filha endemoniada. Uma filha endemoniada. Como é que se comporta uma pessoa endemoniada? Esta mãe, quando viu Jesus, ela clamou, filho de Davi. Ela clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ela não recebeu resposta. Porque Jesus não lhe respondeu. E os discípulos chegavam ao pé de Jesus e diziam, despede-a, vem gritando atrás de nós. Jesus disse, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, então, chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorra-me. Socorra-me. Nós, as mães, muitas vezes temos nossos filhos doentes. Ficamos numa aflição tal. Não é? Ali o amor de mãe falou mais alto. Ela gritou por socorro pela sua filha. Pois embora não tenham respondido, mas ela persistiu, ela insistiu, porque ela queria ver o problema da sua filha resolvido. E ela sabia que aquele problema da sua filha não era carnal, mas era um problema espiritual. Então ela humilhou-se, ela adorou, prostrou-se, humilhou-se pela cura da sua filha. Aquela mãe sofria de dor pela sua filha. Implorou por socorro. Amados, uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está possuída pelo demônio. Eu já vivi isso.
a minha nora ficou possuída por um demônio. E primeiro possuiu a filha dela. A filha só chorava, e ela põe a filha nas costas, a filha arranhava a mãe toda. E a mãe desesperada, o que ela faz? Ela diz assim: minha filha não está doente, se é um demônio que está nela, então você vem falar comigo, vem ter comigo e deixa a minha filha em paz. E nem que o demônio veio mesmo. O demônio saiu da filha e foi para a mãe. Entrou no corpo da mãe. À meia-noite, como ela disse, vem à meia-noite, vamos nos encontrar. À meia-noite, depois quando ela abriu a Bíblia, ela disse que só sentiu alguém que lhe deu uma chapada e ela desmaiou. E não sabe de mais nada. Ficou desmaiada. Levamos ao hospital. E lá no hospital o médico disse, o professor dela uma filha africana, disse: este assunto não é do hospital. Isso é um assunto espiritual. Levem ela numa igreja espiritual. Ela precisa de oração. Aqui não. E nós lá fomos. Aquela mãe sofria porque o demônio encarnou nela e falava coisas lentas. Sabe tu, mãe, ouviste da boca da tua filha sair palavras que, como que eu quero a tua filha, eu quero sangue, eu quero não sei o quê. Como é que se sente essa mãe ao ouvir isso? O demônio a falar através da mãe. Eu fui visitá-la e o demônio falou, eu ouvi. Porque eu dizia a ela, tens que ir à igreja. No momento em que ela estava bem, porque o demônio vinha e ia, né? Ela ficava enfraquecida. Então, no momento em que eu fui visitá-la, eu disse, olha, tu tens que ir para a igreja. Foi arrepiante eu ouvir o demônio falar. Aquilo era assim: ela não vai à igreja, coisa nenhuma. Ela não vai à igreja. Quem disse que ela tem que ir à igreja? Está vendo? O demônio a falar. Meu Deus, eu fiquei tão arrepiada. E eu orei. Naquela presença eu orei. E por acaso o demônio depois desapareceu por um tempo. Desapareceu. Mas depois foi voltando. Que tivemos mesmo que recorrer a outras pessoas para ajudar na oração. É assim. Quantas mães aqui já me imploraram por socorro para os seus filhos, não é? O amor de mãe muitas vezes nos deixa impotentes. Muitas vezes nós vemos nossos filhos doentes, com um problema de saúde que às vezes não tem solução. E nós vemos nossos filhos sofrerem. A vontade de uma mãe é arrancar aquela dor do filho, não é? Passar para ela. Muitas vezes pedimos, meu Deus, esta dor pode passar para mim. Porque nós pensamos sempre que as mães sempre se sentem mais fortes que os filhos, não é? A mãe sempre se sente mais forte que o filho. Mãe mesmo velha, mesmo cansada, mas essa mãe ainda se sente mais forte do que aquela filha que ainda é jovem. É o amor de mãe que fala mais alto aí. Pois a mulher cananeia não desistiu. Mesmo com as respostas que recebia, ela persistiu e Jesus lhe disse: a fé daquela mulher. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Mas a nossa fé pode mudar muita coisa. A fé de uma mãe tem poder sobre os seus filhos. Quando temos um propósito, devemos ter
ter fé que ele vai ser resolvido, realizado. Amados irmãos, se hoje nós estamos aqui, é porque uma mãe se doou por nós. Muitas mães morreram para trazer filhos ao mundo. Muitas mães morreram para trazer seus filhos ao mundo. Muitas mães se doaram por causa dos seus filhos. E vemos aqui o exemplo da mulher cananeia. Ela se prostrou, ela ajoelhou, ela se humilhou aos pés de Jesus, porque ela queria ver o problema da filha resolvido. Era muito sofrimento. Por isso, meus amados, se você ainda tem mãe, valorize sua mãe. Cuide bem dela, com fé, com amor, carinho, porque ela um dia fez isso por você. Ela um dia fez isso por você. Mães ensinam os filhos desde a tenra idade, sofrem com os filhos, e muitas delas não são reconhecidas. Muitas delas não são reconhecidas. Vamos orar com os nossos filhos. Vamos arranjar sempre momentos para oração com os nossos filhos em casa. Eu vou contar aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo na minha casa. Aqui a nossa mamãe Edith, se me permitem. Ela é uma mãe que não se cansa. É o exemplo que eu posso dar aqui. Eu vejo como é que ela educa os seus filhos. Ela tem horário. Vamos orar, meninos. São 12 horas, são 18 horas, são 20 horas, são 21 horas. Vamos orar antes de dormir. Ninguém vai à cama sem orar. E cada filho dela tem um momento para ler a palavra, ler a Bíblia. E explicar o que você entendeu daquilo que você leu. O que entendeste daquilo que leste? E eles assim estão crescendo na palavra. E eles oram. Cada um, quando vai ler a mensagem, vai explicar o que ele leu e vai orar. Esse deve ser o exemplo de uma mãe. Esse deve ser o exemplo de uma mãe. Não se cansar de ensinar os seus filhos na palavra. Então, amados, neste momento eu vou dizer assim: se você tem mãe, abrace tua mãe, beije, aperta bem pertinho do coração e diga: mãe, eu te amo. Eu te amo, mamãe. Eu já não tenho mãe, mas eu digo que toda mamãe aqui também é minha mãe. Toda mamãe é minha mãe. Eu chamo mamãe a todas aqui. Eu chamo mamãe a todas. Diz assim no livro de Êxodos 20:12. É um mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como rezo. Que o Senhor se digna abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém.